Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, trazendo as informações do Mengão para vocês. E chegou o momento, meu amigo, é a hora da verdade para o Flamengo. Será que o Flamengo será campeão carioca 2023? O Mengão tem uma boa vantagem, 2 gols de vantagem, mas perdeu a partida no meio da semana contra o Alcas na estreia da Libertadores e ficou essa incógnita com o técnico Vitor Pereira, porque o Flamengo não consegue produzir um bom futebol. Mas vamos ver o que vai acontecer no Campeonato Carioca. Praticamente o Mengão está com a mão na taça, basta administrar a vantagem que tem, que será o grande campeão. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá certo? E antes do vídeo, eu apresento para você essa oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet, você vai somente clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade que pode levar você já nesse mês de abril fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica lá e confere e aproveita essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Flamengo tem Fla-Flu, segundo jogo da decisão do Carioca. Situação do Flamengo, quer virar a chave depois da derrota na estreia da Libertadores. Já o Fluminense vem embalado, né? Venceu o Sporting Cristal. Não basta jogar bonito. O Fluminense, versão 2023, também é um time artilheiro. Esse ano foram 31 gols marcados em 15 partidas, mais de 2 gols por jogo. E se tem comemoração, essa aqui é a mais repetida. Germancano começou o ano como terminou 2022. O atacante fez 16 gols em 13 jogos. Ele já é o artilheiro do Brasil nesse início de temporada. Além de ser um grande artilheiro, é um cara muito solidário com o time, que ajuda em todos os momentos que ele está dentro do campo. O time desembarcou no Rio de Janeiro depois da vitória por 3-1 contra o Sporting Cristal do Peru. A estreia na Libertadores deixou uma impressão que faz crescer o otimismo tricolor pelo que vem pela frente. O Fluminense se inspira nessa fase artilheira até aqui para encarar o Flamengo no próximo domingo pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O time precisa vencer por 3 gols de diferença para ser campeão direto. Em caso de vitória por 2 gols a mais com o adversário, o título será decidido nos pênaltis. A vitória nos traz aí mais confiança no nosso jogo, né? E respeitando sempre que é uma grande decisão e um grande adversário. E a gente espera fazer um belo jogo aí para que a gente possa ter chance de reverter e trazer o título para o nosso torcedor. A esperança do Carioca é ter a melhor versão desse Fluminense. Aqui jogou a estreia da Libertadores. Menos de 24 horas separam a sensação de tristeza em Quito e a hora de colocar a mão na massa novamente. O Flamengo já começou ontem mesmo a preparação para a final do Carioca contra o Flu. Na mente, fica a ideia de que o tropeço na estreia da Liberta contra o Alcas é bem menos pior do que parece. A Libertadores, principalmente, é um campeonato de segundo semestre. É um campeonato onde você tem que se encontrar bem, o time tem que encontrar a sua forma de jogar e a confiança, e aí, com certeza, vamos ter a nossa chance de ganhar. A gente não pode entender que vai impactar muito. A gente já tem uma final pela frente no domingo do Campeonato Carioca, a gente já tem que virar a chave. E na Libertadores que a gente vai ter o jogo em casa, né? Então é o jogo pra gente poder somar e a gente entrar na competição. Os primeiros meses de 2023 vêm sendo movimentados no Flamengo. Entre tantos jogos decisivos, já foram 3 oportunidades de conquistar um título, e nenhuma delas bem-sucedida. A próxima chance de ganhar a primeira taça do ano é depois de amanhã. Como venceu o primeiro jogo por 2-0, o Flamengo pode até perder por 1 gol de diferença, que será campeão carioca contra o Fluminense no Maracanã. Resultado que pode ajudar a apagar as recentes memórias ruins. Otimismo maior do Fluminense? Dá para falar que o torcedor fluminense, o torcedor tricolor, ele está mais otimista para essa final que o rubro-negro? Não. A vantagem ainda garante isso para o rubro-negro. E o rubro-negro é um eterno otimista. Aliás, eu vindo morar em São Paulo, né, e trabalhando já há algum tempo com pessoas de São Paulo, sempre achei estranho isso, né? Porque no Rio de Janeiro, em geral, as torcidas são otimistas. São.
elas sempre acreditam nos seus times. E achei estranho quando alguns clubes assim, bem colocados assim, em determinados campeonatos, as pessoas sempre com o pé atrás. Não sei, talvez, não dê. No caso ali, a torcida do Flamengo pode ter certeza que ela tem confiança máxima de que o time vai ganhar o Campeonato Carioca. Eu só acho ali que o par do Cano no Flamengo hoje é o Pedro, não é o Gabigol, né? O Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada, com 14 gols. Tem uma média impressionante de 1 gol a cada 3 finalizações na temporada. Ele não finaliza tantas vezes, mas ele tem uma média de conversão, uma taxa de conversão altíssima. Isso antes do último jogo. Então, o último jogo ele entrou no final ali, nem contei isso, mas é impressionante. Mas o Flamengo chega com uma vantagem, né? Uma vantagem considerável. Vamos lá, esquece o meio de semana. Terminou o primeiro jogo do Maracanã sábado passado. O Flamengo vence por 2-0. O Fluminense não tem o seu lateral direito titular, o Samuel Xavier, que é um jogador que participa muito da construção ofensiva da equipe, está sempre ali naquelas triangulações, tabelas pelo lado do campo e pisando na área às vezes. Não tem, vai jogar o Guga, que é um jogador recentemente incorporado ao elenco, não está tanto no espírito assim ainda do Fernando Diniz, embora seja um bom jogador. Aí não tem, provavelmente não vai ter o Martinelli no meio campo. Aí, por um lado, eu particularmente, eu achava que o Martinelli fazia uma má partida no jogo de ida. E, observando o jogo, me perguntava por que ele permanecia em campo até tão tarde do jogo. Eu já, no lugar do Diniz, teria tirado o Martinelli e teria buscado uma outra alternativa. Ele não faz isso, ele só sai machucado. E aí ele pode promover a entrada do Marcelo na lateral esquerda com o Alexander vindo para o meio, que já jogou bem contra o Sporting Cristal. Mas é desfalque. Sim. E, acima de tudo, não tem o Fernando Diniz à beira do campo, que é um técnico daquele estilo que joga junto com o time. Vamos colocar assim no cenário internacional, é quase que um Diego Simeone. O Simeone chuta tudo, parece que ele está jogando mesmo. Mas o Diniz está o tempo todo falando, exigindo, cobrando, às vezes passa um pouco do ponto na cobrança, mas está orientando o time o tempo inteiro. Isso faz muita diferença. Então, diante disso tudo, o Flamengo chega bem. E lembrar que o Flamengo deve ter uma formação diferente daquela. Deve voltar à formação do sábado passado. Então, tudo isso coloca o Flamengo numa condição boa. O que pode atrapalhar o Flamengo é a questão interna mesmo, como ele está digerindo essa derrota. Me parece que a situação do Vitor Pereira não é nem um pouco estável, certo? Exatamente, o Bruno, e ele ficou até mais exposto, né, depois de escalar esse time alternativo na estreia da Conmebol Libertadores, deixou a maioria da equipe titular no banco de reserva, e só Santos e o Matheus França titulares no primeiro jogo contra o Fluminense aqui mesmo no Maracanã, que apareceram então entre os 11. Até o Vitor Pereira falou, não, mas eu não trabalho só com 11 jogadores, né, trabalho com o grupo, só que não é assim a visão também do torcedor. O Cícero conversou lá com alguns torcedores do Fluminense, eu já falei, cerca de 10 rubro-negros mais ou menos por aqui. Eles estão otimistas, acreditam que o Flamengo vai vencer, placar de 2-0, ou seja, que vai conseguir conquistar esse título depois de 3 taças terem ficado pelo caminho nesse início de temporada, mas todos, eu falei com uns 10, 12 torcedores por aqui, todos ali falando que o Vitor Pereira não tem que permanecer, mesmo se o Flamengo conquistar esse título do Campeonato Carioca, que isso não pode ser parâmetro para a permanência do treinador. Foi isso que eu ouvi por aqui, Bruno. Ele não tem paz, né, Marra? Depois dessa decisão, ele vai ter estreia na Copa do Brasil contra o Maringá e também Brasileirão contra o Curitiba. É uma situação que vem se arrastando, né? Quando ele vive momentos... Ele mudou o time, ele tem conseguido convencer que a ideia dele é uma ideia diferente da ideia do início do ano, mas a sensação é que está sempre em turbulência. Sempre. Mesmo se vencer o título, né, Eugênio? Me parece que o passaporte ali, ele é carimbado 2 vezes por semana, ele tem que carimbar. Ele não vai ter um visto longo de tranquilidade. É isso, primeiro porque ele comete os erros mesmo. Sim. Porque ele não conseguiu ainda dar um padrão ao time, porque ele já perdeu 3 títulos.
Porque o torcedor olha para uma estreia de Libertadores, que é a competição prioritária do ano. O torcedor quer ganhar o campeonato estadual, quer ganhar, sim. Mas ele olha para a Libertadores e ele quer mais a Libertadores. Aí você tira o time considerado titular, o time que jogou no Campeonato Carioca. Do outro lado, o Fluminense coloca o time titular para jogar Libertadores. Então, o torcedor vai somando isso tudo na conta e vai enchendo, né, o débito. O débito dele é grande com a torcida. Então, ganhar o estadual vai diminuir um pouco o débito. Mas não vai zerar a conta. Gostei. Porque eu pensei que se fosse falar vai enchendo outra coisa, mas era o débito. É o débito. Vai aumentando o débito. Isso. Ô, Roberta, vou agradecer a sua participação e, assim, consequentemente, nessa história toda, o Gabigol deve voltar para o banco, né? Exatamente, essa é a tendência. Ele já conversou com o técnico Vitor Pereira, que gostaria de voltar a atuar como centroavante. Foi assim, né, nesse último jogo. Então a tendência é que ele volte para o banco. E, Bruno, só para completar, a tendência é que o Thiago Maia retorne. Ele treinou ontem normalmente. Para completar, hoje ele fez um post nas redes sociais, porque ele vem sendo criticado por alguns torcedores, e aí ele fez um post ironizando, só dá passe para trás, aí colocou ali um emoji de joinha, um bonequinho rindo e colocou vídeos, então, com passes verticais, ele tentando passes verticais, então ele dando aí uma resposta para o torcedor do Flamengo, Bruno. Então tá aí, nação, as informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida da final do Campeonato Carioca. Mas o importante é o que eu falei no início do vídeo. O Flamengo tem a vantagem, são 2 gols de vantagem que o Flamengo tem. O Flamengo precisa somente administrar a partida. Não precisa nem fazer praticamente muita coisa. Se o Flamengo jogar o que sabe de verdade, o Flamengo será campeão. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.